os classificados, os primeiros colocados, os segundos colocados, tem bastante coisa ainda para acontecer, mas dá para a gente tentar entender o que vem por aí no sorteio do dia 2, tá? Então, olha lá, Grupo A, os que estão pintados de amarelo, né? Os que estão ali contornados de amarelo são os já definidos. O líder do Grupo A será o Palmeiras, independentemente da última rodada, o vice classificado na segunda posição, o Defensa e Justiça citado, o ex-time do Crespo. O Grupo B, o Internacional tem tudo para ser o líder, ainda há disputa pela segunda posição, nesse momento é o Deportivo Táchira da Venezuela. O Grupo C, o Barcelona encara o Santos amanhã com transmissão ao vivo do Fox Sports, é o primeiro colocado, se vencer garante a primeira posição. O Boca Juniors deve vencer o Strongest na Bombonera. Por enquanto, o Grupo C com o Barcelona em primeiro, o Boca Juniors em segundo. Grupo D, Fluminense e River nessa ordem definidos. Grupo E, Racing e São Paulo, idem. No Grupo F, o Argentino Júnior já é o primeiro colocado. A Universidade Católica está na segunda posição, mas ainda não se garantiu. Entra na rodada final, podendo garantir a classificação. Flamengo e Vélez vão se enfrentar na quinta-feira, também com transmissão ao vivo do Fox Sports. Possivelmente essa diferença aí será mantida. O Flamengo, o primeiro colocado, o Vélez em segundo, pelos pontos conquistados até aqui. E o Grupo H tem a definição do Galo como o melhor da fase de grupos e o Cerro Porteño se classificou na segunda posição. O Data Paulo, Léo, que não é nada confiável, até porque o Paulo não entende nada de matemática. Confiável. Também de matemática. O Data Paulo o Data Paulo diz que teremos 12 entre brasileiros e argentinos. Não é isso? Isso assim, até porque se não entrar o Boca, entra o Santos. Se não entrar o Santos, entra o Boca. Tá muito mais pro Boca, convenhamos. Mas seriam 6 brasileiros, fora o Santos, e 6 argentinos. Demais. No sorteio de 16, né? Serão 12 entre Brasil e Argentina. Ou são 6 e 6 ou são 7 e 5, aí depende se for Boca ou Santos, né? Mas a soma será de 12 de qualquer maneira. Barcelona já tá, falta definir aí o segundo do grupo do Argentino Júnior. O Táchira está numa situação muito confortável. Talvez o Táchira seja o time desejado aí por todos os primeiros colocados, caso isso se confirme. Agora, para mim, tem uma coisa muito clara. Sem tirar nada dos outros, porque qualquer confronto pode ser perigoso. Mas se for esse o rumo, eu acho que os times do pote 2 vão querer evitar Flamengo, Palmeiras e Atlético. E acho que os times do pote 1, por história e também por potencial técnico, vão querer evitar Boca, River e São Paulo. Então, assim, tira 3 do primeiro pote para você não enfrentar, esses 3. Tira 3 do segundo pote para você não enfrentar, esses 3. Pode acontecer desses 3 cruzarem entre eles? Pode. Ia matar alguns candidatos ao título. Mas olha que tipo de sorteio a gente pode ter. Pode ter Palmeiras e River de novo. Pode ter Galo e São Paulo, como em 2013 tivemos, né? E ali não era sorteio ainda. Mas podem acontecer esses confrontos e por isso que a ansiedade pelo sorteio já está tão grande, né? E ficou uma coisa realmente muito mais equilibrada, né, Léo, do que poderia se imaginar. Eu acho que muito pelo problema que atravessou o River, sim. Eu acho que isso acabou tendo um peso, por mais que a gente vá ainda elogiar muito o Fluminense no dia de hoje, acho que teve a ver com o que aconteceu com o River e pelas escolhas que o São Paulo fez, né? Então o fato de você ter River e São Paulo como segundo colocados tem a ver com essas duas coisas. No caso do Boca, não tem nenhuma causa muito especial aí na decisão, embora o Boca também tenha poupado, né? E aliás isso tem sido praxe dos argentinos. De qualquer forma, ficou muito mais equilibrado do que costuma ser esse balanço entre os primeiros colocados e os segundos. Como o São Paulo já sabia que seria o segundo colocado, porque o Racing, né, não ia perder o seu jogo em casa hoje, fez muito bem em colocar todos os reservas pensando no importantíssimo e maravilhoso Campeonato Brasileiro que vem pela frente, né? Tem tudo para ser um dos brasileiros mais legais que a gente teve aí nos últimos anos, então acho que o São Paulo fez muito bem, até porque pega o Fluminense no final de semana. Mesmo tão desfalcado, né, Jean? Oi? Mesmo um brasileiro tão desfalcado, com times perdendo jogadores por metade das rodadas, provavelmente, né? Infelizmente vai ser assim, não dá nem para dizer que essas perdas são equivalentes das suas principais forças, alguns perdem mais, outros perdem menos, né? Mas quanto melhor for seu time, maior é o seu prejuízo.
Infelizmente, cada um, assim, a gente já está cada vez mais acostumado com isso. Eu só espero, aí falando um pouco disso também, das colocações e do desejo que o Atlético certamente tinha em ser o primeiro colocado no geral, que a escalação de hoje não indique por parte do Cuca uma priorização absolutamente cega para as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro, porque esse Atlético é muito forte, é time para brigar por Campeonato Brasileiro, e eu ficaria muito decepcionado se a gente visse na primeira rodada do Brasileiro um Atlético completamente modificado. O jogo é domingo só, né, Jean? É domingo, mas enfim, acho que o Atlético vem... poupou no fim de semana, é verdade, né? Então pode ser... É isso que eu tô falando, Léo. Eu espero que o Atlético jogue com o seu time completo. Se não completo, tirando um ou outro apenas, né? Ainda que o adversário também não seja dos mais complicados, né? Enquanto... Seguindo no mesmo raciocínio que foi usado para o São Paulo nos argumentos dos colegas no estadual em relação à Libertadores... Eu tenho sérias dúvidas se o Campeonato Brasileiro, não vou comparar o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Estadual, qualquer time prefere ganhar o Brasileiro ao Estadual, para o Atlético, ele é tão importante quanto a Libertadores. Não dá para fazer nenhuma diferença. Eu também acho. Aliás, acho que, no geral, a gente dá graduações, enfim, mas muita gente acho que dá graduações exageradas a favor da Libertadores e contra o Brasileiro. O Brasileiro é um campeonato espetacular, de altíssimo nível, com vários candidatos, então acho que ele tem que ser, né, tem que se lutar pelo Brasileiro quase como se luta pela Copa Libertadores. Agora, outra coisa... Time, assim, em nenhum lugar no mundo, tirando o Brasil, fala-se em desprezar o Campeonato Nacional. Nem mesmo aqueles que o pessoal fala, mas só tem um time, só tem dois times, o que também é uma bobagem. Mas nem esses times deixam o Campeonato Nacional em segundo plano. Imagina a gente aqui com um campeonato que é tão parelho. E eu acho que os times... A gente ainda está em rodada quarta e quinta, mas os times que estão na primeira colocação ainda são mais... a chance de você ter um time mais difícil é maior do que os, até agora, segundos lugares das suas chaves. O River, por exemplo... River é sempre muito perigoso, mas o River é um time instável desde o início da temporada. O River, na Copa da Superliga, classificou na última rodada com o mesmo número de pontos do Racing, que vinha mal, né? O River poupou jogadores até na Libertadores, antes de ter um problema com o Covid, para poder se dedicar ao Campeonato Argentino. O Galhardo não ganhou. O Galhardo está no River há 6, 7 anos, não ganhou um Campeonato Argentino ainda. Acho que vira até uma questão de honra para o treinador, que já ganhou 2 Libertadores, chegou em final de outra, ganhou a decisão no Superclássico contra o Boca, está na história ali, como se não é o maior técnico do River, um dos maiores técnicos da história da equipe de Núñez, mas ainda não conseguiu sucesso no Campeonato Nacional. E está com alguma dificuldade para remontar a equipe. Dá para desprezar o River? De maneira alguma. De maneira alguma. O River hoje até me surpreendeu, a gente vai falar disso depois, porque é uma equipe que costuma crescer nos grandes jogos. Hoje não aconteceu. Né? Às vezes, ano passado foi mal num jogo de ida contra o Palmeiras, mas fez uma partidaça no Allianz Parque contra o mesmo Palmeiras. As razões para uma atuação abaixo de hoje são completamente diferentes. E muito mais graves do que qualquer problema futebolístico. Sequela de Covid. Ou uma má fase, não se trata disso, né? Mas acho que essa coisa dos confrontos, a coisa dos confrontos, eu acho que assim... Concordo com você, que ainda é muito mais difícil você estar ali no pote 2, porque você tem chances de confrontos complicados enfrentando os times do pote 1, mas muito também pelos times que saem desses que a gente apontou, os 3 de um lado, os 3 do outro. Eu acho que se fosse só isso, se a gente estivesse falando só de Flamengo, Palmeiras e Atlético de um lado, São Paulo, River e Boca do outro, não dá para dizer que, nossa, é muito pior você enfrentar Flamengo, Palmeiras e Atlético. Perfeito, mas do grupo 2 tentar tirar sempre Católica. Exato, são 3. Essa a questão. São 3 times que, se você pudesse escolher, embora o futebol às vezes seja cruel com esse tipo de escolha, entre aspas, mas você falaria, me dá um desses aí. Eu tenho mais confiança. Agora tem uma coisa... Tem o famoso presente de Deus, né? Do presente de Deus, lá do Corinthians. Mas isso aí foi um clássico. Isso foi declarado publicamente. Então, aí a pena é dobrada. Você sofre mais, né? Você não pode não só pensar e falar isso nos bastidores, você fala. Né? Mas tem uma coisa, essa é a segunda Libertadores seguida em que a questão do mando é diferente. Futebol sem público é diferente na
na ordem dos jogos. Você não tem praticamente nada na sua casa para criar um bom ambiente de mandante e eventualmente contaminar o confronto. Você tem pouca coisa para recorrer. Você tem um sistema de som, você tem o hábito dos jogadores de atuar ali, você tem os caras acordarem onde eles estão acostumados, não se sentirem em algum lugar desconhecido, esses efeitos psicológicos. Mas em termos de atmosfera de jogo, você não tem praticamente nada. E é por isso que muitos times fora de casa têm atuado mais tranquilos, atuado melhor até, colocando-se em posturas às vezes cínicas que dão resultado em confrontos em mata-mata em torneios com a natureza da Copa Libertadores, da Liga dos Campeões, como a gente tem visto e tudo mais. Então tem isso também, né? Pelo segundo ano seguido, você não tem em casa qualquer motivo para dizer não, aqui nós não vamos perder. Tem muita gente perdendo o jogo em casa e sendo desclassificado nas competições mata-mata também por causa disso. Olha, André, hoje no qual Morumbi... percentual de garantia você me dá que a gente não vai ter público em quartas de final ou em semifinal de Libertadores lá pra frente? Ah, bom, isso aí nós já estamos entrando num departamento absolutamente desconhecido que é melhor até não tocar. Eu suponho... Exato, até porque você pode dar ideia, Birner, ou dizer que seria absolutamente normal que isso acontecesse. E não é normal que isso aconteça. É claro que já se trabalha com a perspectiva de público por aqui, né? Até... Ah, mas se estão voltando... Viu? Desde março do ano passado, André. Se estão voltando lá... Vai ter, né? Se estão voltando nos Estados Unidos, na Europa, por que não aqui? Aquela conversa toda, mas eu realmente não gostaria de participar disso. Eu estou supondo que as coisas vão continuar sendo feitas assim, porque até agora foi assim, e a Libertadores do ano passado também. O Birner é um provocador, né? O Birner é um provocador. Não, eu só não tenho certeza, por isso que eu falei. Ele só joga, né? Vamos lá. No Morumbi, nós tivemos hoje, de certa forma, até a surpresa do Hernanes ter sido escalado no time titular. No time reserva, que hoje foi o titular.